tarde, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. O quê? Não tempo de resposta me puxou. Mas é normal. De vários segundos. Tira essa luz daqui, o pessoal passa aqui. Isso, meu irmão, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Você não vai subir? O senhor é o disponível dele, permite que eu fale essa passagem? Que é o sul. Infelizmente, essa moral da Você já recebeu existe uma nota no autor do foi montado. Muito boa tarde a todos. Academia Paulista de Letras hoje se reúne com uma motivação toda especial, que é reverenciar um dos nossos maiores historiador, ensaísta, romancista, pessoa extraordinária, que foi Hernani Donato. Teria completado 100 anos no dia 12 de outubro último.
muita alegria, porque a vida das academias é reverenciar, homenagear aqueles que ofereceram a sua existência, o seu trabalho para a defesa do vernáculo, da cultura, da literatura, da história e do incentivo à escrita, como foi a vida fecunda de Hernani Donato. Nós agradecemos a presença do seu filho, Antônio André Donato, que foi a alma promotora deste encontro, nesta tarde. Tenho certeza que seu pai está muito contente de você ter lembrado dele, como todos nós nos lembramos. Na verdade, quem vai fazer uma oração de saudação é o nosso secretário e presidente emérito, Antônio Pedro Mendonça, mas eu não poderia deixar de falar alguma coisa sobre o Hernani, com quem eu convivi, né? Mais um oriundo de Botucatu, ao lado do Francisco Marins e do Zé Fernando Mafra Carbonieri. Então, Botucatu já ofereceu que nós saibamos 3 membros desta casa que vai completar 113 anos agora em novembro. Nascido em Botucatu, estudou aqui em São Paulo, na prestigiada Escola de Sociologia e Política, fez também curso de dramaturgia, e as suas obras foram comentadas por luminares da crítica literária brasileira. Ele escreveu inúmeros romances, né? Filhos do Destino, Chão Bruto, Selva Trágica, Núpcias com a Morte, O Rio do Tempo, que é o romance do Aleijadinho, Caçador de Esmeraldas. Seus romances foram convertidos em filmes, não é? Chão Bruto 2 vezes filmado, Selva Trágica, O Caçador de Esmeraldas. E escreveu também inúmeros contos, Livro das Tradições, Contos Muito Humanos, Babel, Prêmio da Academia Brasileira de Letras. Escreveu livros infantis, História da Floresta, Novas Aventuras de Pedro Malas Artes, que chegou a 20 edições, pelo menos. História dos Meninos Índios, muitas edições. Apuros do Macaco Pium, Façanhas de João Sabido, Proezas e Vitórias do Menino do Caná. Escreveu livros para a juventude, como A Palavra Escrita e Sua História, Maravilhosa História do Presépio de Natal, Maravilhosa História dos Presentes de Natal, A História do Calendário, A Longa História dos Transportes. Também se dedicou às biografias, foi um grande e respeitado biógrafo. Escreveu sobre José de Alencar, Vicente de Carvalho, Casimiro de Abreu, Raposo Tavares, Vital Brasil, Schlerman, o descobridor de Troia, Galileu Galilei, Dante Macari. Mas foi na história que Hernani Donato conseguiu um lugar definitivo no panteão dos grandes brasileiros. Ele escreveu As Chegas para a História de Botucatu, A Revolução de 1932, uma das melhores obras sobre essa epopeia democrática, Dicionário das Batalhas Brasileiras, 100 anos da Melhoramentos, Breve História do Brasil, Colégio Porto Seguro, Ponte entre Duas Culturas, Os Índios do Brasil, Suméria e Piabiru, 2 mistérios do século do descobrimento, o cotidiano brasileiro do século XVI, o cotidiano brasileiro do século XVII e XVIII, até XIX. E mais um livro sobre a nossa heróica epopeia de 1932. Seus textos foram traduzidos para várias línguas, né? Espanhola, italiana, japonesa, polonesa, tcheca, romena e até para a língua tupi
Guarani. Ganhou inúmeros prêmios, né? Afonso Arinos, em 1977, Academia Brasileira de Letras, Prêmio Joaquim Nabuco, de 1988. Também a Academia Brasileira premiou seu Dicionário das Batalhas Brasileiras. Ganhou o Saci, do Jornal Estado de São Paulo, onde o Antônio Penteado Mendonça pontifica todas as segundas-feiras. Ganhou o Prêmio Governador do Estado, pelo corroteiro do filme Chão Bruto, Prêmio da Câmara Municipal de São Paulo, em 1955, pelos diálogos do filme Se a Cidade Contasse, Prêmio Prefeitura Municipal de São Paulo, para o corroteiro do filme documentário A Batalha do Alumínio, Prêmio Trio, em 1983, da Academia Paulistana da História, Prêmio Fernando Chinalha, da UBE, Personalidade do Ano Internacional da Criança, Prêmio Penn Center de São Paulo, enfim, muitos prêmios. Mas isso não mostra que foi Hernando Donato num convívio ameno, isso acho que o Antônio Penteado Mendonça vai até falar melhor que eu, mas era aquela figura polida, cordial, fraterna, que fazia questão de conversar com todas as pessoas. A sua presença na academia era uma presença muito serena, muito confortadora, muito bem-humorada. Eu tive o privilégio de conviver bastante, porque quando entrei em 2003, Hernando Donato já era um dos maiores. Eu recebi também uma mensagem da Raquel Naveira, para dizer que o Hernando Donato era acadêmico da Academia Mato Grossense de Letras. Sul Mato Grossense. Sul Mato Grossense. Presente em Campo Grande. Isso. Legal. Então ela Obrigado pelo registro. Ela manda uma mensagem da Academia Sul Mato Grossense de Letras, se une à Academia Paulista de Letras na celebração do centenário do escritor e historiador Hernando Donato. Ele escreveu Selva Trágica, que virou um filme com Reginaldo Faria, um clássico da literatura sul-mato-grossense. O livro narra o drama dos mateiros, dos ervateiros, no Inferno Verde da fronteira com o Paraguai. Ele tomou posse na nossa Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, na presidência do Dr. Eupídio Reis, uma honra para os nossos soldados. E também nós temos um ofício da Academia Ituana de Letras, da terra do embaixador Sinésio Sampaio Góes Filho, em que a presidente Ali Marie Dias de Queiroz diz: a Academia Ituana de Letras sente-se honrada pelo convite para a sessão solene de comemoração ao centenário do saudoso acadêmico Hernando Donato, de grata lembrança a toda a comunidade literária, que nos legou obras diversificadas e singulares em diversos segmentos culturais. Tivemos a felicidade de recebê-lo em Itu, em meados dos anos 1990, convidado pelo também acadêmico Roberto Machado Carvalho. Sua competência e empatia como orador e sua gentileza aumentaram o respeito e admiração por esse grande escritor e intelectual. O acadêmico Luiz Roberto da Rocha Francisco, primeiro secretário da Academia Ituana de Letras, representa a nossa instituição e é portador de nossos cumprimentos por tão acertada homenagem. Está chegando. Eu vou passar a palavra ao... Ele já chegou ali. Muito obrigado pela presença. O Antônio Penteado Mendonça, então, vai fazer as honras como orador da Academia, orador oficial da Academia, em homenagem ao Hernando Donato. Boa tarde. Eu quero agradecer ao Naline por ele ter feito a parte formal da minha palestra. Eu não preciso repetir os livros, nem os prêmios, nem as homenagens que o Hernani deu para essa academia e deu para o Brasil. Eu vou falar, antes de tudo, do meu queridíssimo amigo e companheiro por muito tempo de Academia Paulista de Letras e
a quem eu tinha o privilégio de invariavelmente dar carona, o que fazia essa conversa continuar depois. Como é que isso começa? Isso começa na minha infância e na minha juventude, quando eu navegava pelo litoral brasileiro, entre Paranaguá e o Rio de Janeiro, e eu olhava aquele paredão verde, que é a Serra do Mar, e ficava imaginando uma caravela chegada em 1500 e qualquer coisa, os portugueses vendo aquilo, o que podia passar na cabeça deles diante do desafio de subir aquela pirambeira coberta de floresta, coberta de mata, habitadas, sabiam eles lá por que animais, por que bichos, por que índios, o que eles encontrariam na frente. E um dia, muito depois, almoçando com o nosso poeta maior, Paulo Bonfim, eu disse: Paulo, eu preciso entender um pouco melhor o que é o Piabiru. E o Paulo me olhou e disse: então, na semana que vem nós vamos almoçar com o Hernani Donato. Você conhece o Hernani? Eu conheço o Hernani, academia. Ela disse: não, o Hernani vai conversar com você sobre o Piabiru. E está aqui o Jorge Caldeira, que conhece o Piabiru muito melhor do que eu, mas o Piabiru é, quem sabe, uma das maiores fascinações minhas pela história do Brasil. E eu descobri que era também o tema dileto do Hernani Donato. Com uma diferença: eu nunca trilhei o Piabiru, e o Hernani Donato saiu em expedição para plotar o Piabiru, não no mapa, mas no chão, na terra. E o Hernani Donato fez isso. E quando você começa a entender o que é o Piabiru, você começa a descobrir que a história do Brasil não é bem a história do Brasil que te contam na escola, nem a história do Brasil dos políticos, nem a história do Brasil oficial. A história do Brasil é uma história muito mais bonita, muito mais profunda e muito mais quente do que a história que nos conta. E eu tive o privilégio de conversar de 2005 até a morte do Hernani, pelo menos uma vez por semana com ele, e o nosso tema principal era sempre a história do Brasil. E uma história do Brasil que o Hernani conhecia como muito pouca gente. Além do Piabiru, outro tema que me fascinava eram as revoluções em São Paulo na primeira metade do século XX, 24 e 32, o Hernani conhecia como muito pouca gente. Então eu tive o privilégio de poder dizer que eu fui amigo do Hernani, e hoje eu tenho o privilégio, 10 anos depois da morte do Hernani, de falar no centenário do Hernani. Eu não sou cabalista, eu não sou fatalista, mas eu não acredito em coincidências. E se vocês repararem, o Hernani tem uma relação profunda com o número 2. Ele nasceu em 1922, ele entrou nesta academia aos 50 anos de idade, em 1972, ele faleceu em 2012, com 90 anos de idade, e agora em 2022 nós comemoramos o centenário desse homem extraordinário que, como Naline já colocou, tinha um sorriso absolutamente encantador. O Hernani era desses homens que não sorri só com a boca, ele sorria antes de tudo com os olhos. E o sorriso dos olhos do Hernani era um sorriso absolutamente fascinante, porque antes de tudo era um sorriso irônico e um sorriso de quem sabe que no mundo a vaidade é uma tolice que não tem tamanho, que o que vale mesmo é aquilo que nós somos. Mas, voltando para o Piabiru,
A hora que você descobre que existia um caminho que subia de São Vicente para Piratininga, e você entende o que o João Ramalho veio fazer aqui em cima, no alto do Planalto, antes de 1520, e ele vem caçar índios, e vem caçar índios para transportar esses índios para a Vila dos Escravos, depois promovida por Martim Afonso de Souza à Vila de São Vicente. Você começa a descobrir que a história do Brasil merece ser aprofundada e merece ser investigada como o Hernani fez. Sair de São Paulo e entrar sertão adentro, pisando o Piabiru, descobrindo que não havia só um Piabiru, mas o Piabiru tinha mais ou menos a forma de uma espinha de peixe e que ia em direção ao que hoje é a Assunção do Paraguai, e de lá subia para o Império Inca. Será que o Piabiru era uma pré-estrada para a colonização inca? O Hernani estava convencido que sim, e eu também. Eu não sei o que o Jorge Caldeira acha disso, não sei o que outros historiadores acham disso, mas isso faz muito sentido, isso explica muito o que é o Brasil. Aí o Hernani dá um salto gigantesco na forma de ver o Brasil. E o Hernani tem um livro, para mim, absolutamente fundamental para nós entendermos um Brasil que muito pouca gente sabe que existe, que é o Brasil de selva trágica, que é o Brasil dos plantadores de mate, o Brasil dos donos das plantações de mate. E aí nós temos uma companhia, que o Hernani não citava muito o nome, mas se chama Companhia Mate Laranjeira, que é dona de territórios gigantescos no Brasil, no Paraguai e na Argentina, e se você aprofundar, você vai descobrir que ela passa na mão de muita gente, mas um dos seus fundadores é o ministro de Campos Salles, ministro da Economia de Campos Salles, um médico, Dr. Curtinho, um médico homeopata, e que surpreendentemente é um médico que vai para o Supremo Tribunal Federal, tenho a impressão que é o único médico que vai para o Supremo Tribunal Federal, e que monta essa companhia, e essa companhia depois passa para o Conde Prates, e até hoje, que sobrou na Mate Laranjeira, está na mão do Conde Prates, mas, da família, dos descendentes do Conde Prates. Mas, se nós olharmos o que é selva trágica, nós vamos descobrir que o Brasil não é muito diferente de nenhum outro país que passou por algum processo de desenvolvimento numa área ou outra, e que a coisa era brutal mesmo. Selva trágica dá uma dimensão fantástica para uma tragédia gigantesca que foi a tragédia do colhedor de erva mate dentro das florestas, e que era um escravo, para dizer o mínimo. E o Hernani faz isso com um talento, com uma poesia, com uma beleza. Você não consegue parar de ler Selva Trágica. Aí nós vamos pegar um outro Hernani Donato, que é o Hernani Donato do livro da Revolução de 1932. Eu acho que ninguém que tenha alguma vez se interessado pela Revolução de 32 não viu o livro do Hernani Donato. Inclusive, porque o livro do Hernani Donato é um livro ilustrado. E é um livro maravilhoso, inclusive porque é dos primeiros livros honestos sobre 1932. É muito complicado para mim dizer honesto sobre 1932, porque eu tenho uma condição bastante peculiar em relação à Revolução. Eu tenho um bisavô, um avô, 2 tios-avós
exilados em 1932, e meu pai, aos 11 anos de idade, foi exilado em 1932, porque meu avô foi exilado. Então, é meio esquisito falar um dos primeiros livros honestos, mas muito do que se conta sobre 1932 é propaganda da Revolução, é propaganda do Estado de São Paulo, é entusiasmo de pessoas as mais bem intencionadas possível, que foram para a frente de combate em 1932, mal armadas, mal equipadas, sem qualquer treinamento militar, comandado por gente de quarta categoria, invariavelmente traídos pelos comandantes que iam confraternizar com os inimigos, inclusive porque eles eram militares como os inimigos. E o Hernani, no livro dele, mostra a revolução muito mais fria, mostra uma revolução que não poderia ser ganha. São Paulo não tinha a menor condição de ganhar a Revolução de 1932, porque São Paulo fez a Revolução no momento errado. São Paulo deixou o Getúlio Vargas desarmar o Estado. O que tinha de armamento e equipamento militar em São Paulo era coisa velha, e olha que o Exército Brasileiro não era famoso por ter coisas modernas. Eram fuzis descalibrados, eram fuzis completamente desarrumados, inclusive nem a munição era a mesma de todos esses fuzis, e o Hernani, com muita tranquilidade, com muita serenidade, sem agredir ninguém, sem bater em ninguém, mostra o que foi a Revolução de 32 e que ela não poderia ter sido vencida, como de fato ela não foi vencida. Quem sabe o livro do Hernani e o livro do Paulo Duarte, Palmares no Avesso, sejam as duas grandes obras para se entender a Revolução de 1932. E eu conversava com o Hernani porque eu tive o privilégio de conviver com gente que não só participou da Revolução, mas gente que organizou a Revolução. Na medida que eu sou mesquita, o meu avô, Antônio Mendonça, era a ligação entre os paulistas e o Rio Grande do Sul. Meu bisavô, Padua Salles, era presidente do PRP e um dos líderes do governo de coalizão do Pedro de Toledo. Tio Julinho, tio Chiquinho, tio Alfredo, todos participaram da Revolução. Tio Julinho como um dos seus principais articuladores, como um dos seus principais pensadores, e isso resultou que aquele célebre quadro do Washington Rodrigues, que tem o mapa de São Paulo, o original está na minha casa. E o original não é uma gravura, o original é uma aquarela que ele fez a pedido do Alfredo Mesquita e que, além de tudo, tem marcado os lugares que o Alfredo Mesquita esteve durante a Revolução de 32. Aí eu tenho o capacete do meu avô, tinha uma granada, enfim. E isto me permitia conversar com o Hernani com um grau de conhecimento de 1932 que fazia aquela conversa ser deliciosa, fazia aquela conversa ser um privilégio para mim, porque eu entendia o que o Hernani dizia, sem o Hernani precisar explicar muito aquilo que ele dizia. E no fim da vida do Hernani, eu tive uma surpresa absolutamente fantástica. Um dia o Hernani me telefonou e disse: eu quero te dar um livro. Eu disse: claro, Hernani, pois não, como é que você quer que eu fale? Não, quando você me levar para casa, depois da academia, eu te dou o livro. E o Hernani me deu um livro que é uma coisa de uma genialidade, mas não no sentido da genialidade
só do gênio, a genialidade como foco humano. O Hernani Donato me deu uma Divina Comédia, traduzida por ele em prosa. Eu estudei a minha vida inteira no Colégio Dante Alighieri e tive o privilégio de ter uma professora particular, porque evidentemente eu não era um bom aluno, o que me levou a fazer a palestra do centenário do colégio, mas eu não era um bom aluno, então eu tinha uma professora particular de italiano chamada Ada Talocchi, que era uma mulher genial, que tinha vindo fugida do fascismo com o pai na década de 30, e era uma professora maravilhosa, e eu tive o privilégio de ler a Divina Comédia com a dona Ada Talocchi em italiano e em verso. É uma coisa maravilhosa, mas é uma coisa que você precisa ter alguém que conhece profundamente aquele texto para você entender o que o Dante iria dizer. E o Hernani, num ato de genialidade, num ato de generosidade ímpar, pega a Divina Comédia e traduz a Divina Comédia, mas não traduz a Divina Comédia em verso. Ele faz a Divina Comédia em prosa. Quer dizer, ele permite que milhares de brasileiros, se o Brasil fosse um país desenvolvido, milhões de brasileiros, tivessem acesso a um dos textos mais importantes da literatura mundial. E ele faz isso não porque ele quer mostrar conhecimento, não porque ele quer mostrar erudição, não porque ele quer mostrar que ele é melhor do que ninguém. Ele faz isso como uma doação. Ele faz isso com tudo que o Hernani fez ao longo da sua vida. Ele faz isso como um gesto de entrega, como um gesto de divisão, no sentido bom da palavra divisão, não no sentido da separação, mas no sentido de eu dou para você um pouco do que é meu e você me dá um pouco do que é seu. Então, esse homem extraordinário, esse homem diferente da média dos homens, tem um último lado que eu gostaria muito de ressaltar, que é o seu lado como editor de livros. O Hernani Donato foi o principal executivo da editora Melhoramentos, da Companhia Melhoramentos, que era a mais importante editora de livros do Brasil durante muito tempo que o Hernani teve à frente dela, onde ele publicou livros que, com certeza, uma parte muito importante da minha geração leu. Quer dizer, os livros da editora Melhoramentos eram livros fascinantes, eram livros que me lembram muito o que o Maurício de Souza faz hoje em dia com suas histórias em quadrinhos. Eram livros para formar moralmente os jovens. E tinha, fora isso, livros, eu tenho até hoje a coleção do Sherlock Holmes, completa, da Companhia Melhoramentos, com a capa preta, com o revólver na capa. São livros fascinantes e que são fruto da competência, da inteligência e da compreensão do Brasil e do mundo de um homem absolutamente diferenciado, um homem chamado Hernani Donato, que tinha, só para concluir, porque eu disse que eu falaria 20 minutos, eu vou falar 20 minutos, depois a palavra está aberta para quem quiser falar sobre o Hernani. Só para concluir, o Hernani, além disso tudo, era uma figura humana absolutamente cativante. Não tinha como você não gostar do Hernani Donato. O Hernani Donato era daquelas pessoas que você olha para ela e você fica apaixonado, você fica encantado, você fica completamente conquistado pelo jeito, pela simplicidade, pela fidalguia,
pela generosidade, pela paciência dele para explicar para você o óbvio, que para ele era óbvio, mas para você era uma coisa muito mais complicada e demorava um pouco para cair a ficha. Então, Hernani Donato, esteja você onde estiver, que a eternidade te seja breve e que você tenha com os seus amigos e com os seus companheiros de outro mundo conversas maravilhosas e que você trilhe os peabirus da eternidade, os peabirus do paraíso e possa conversar e descobrir coisas que você não teve tempo para descobrir na Terra. A única coisa que eu posso pedir é uma salva de palmas hoje. Depois desse belíssimo depoimento em homenagem ao Hernani, eu gostaria de saber se algum acadêmico quer falar a respeito do Hernani. Depois nós abrimos a palavra para os demais. Dom Fernando? Só um minutinho. Realmente eu não queria deixar passar esse momento sem dirigir uma palavra ao Hernani, que me cativou desde que eu o conheci aqui na Academia Paulista. Como dizia tanto o Dr. Davinho como o Dr. Antônio, era uma pessoa que encantava e trazia ao coração alegria em ver e falar com ele. A gentileza, o modo de ser reto, justo, o modo de ser dele encantava. Quantas vezes referíamos ao Ducatu, que conhecia muito o arcebispo de Antônio Múcciolo, né? E ele tinha um contato constante com o Dom Antônio. Até houve uma entrevista belíssima na Rede Vida que ele fez. Olha, tudo isso nos encantava, mas ao mesmo tempo fazia com que a nossa amizade crescesse sempre e sempre mais. Por isso é com saudades que no dia de hoje eu vejo a comemoração dos 100 anos, dirijo-me minha prece a Deus e que eles realmente derramem graças na vida e sempre mais no nosso caríssimo confrade Hernani Donato. Deus o abençoe sempre. E também seus parentes e amigos, né, que aqui estão, as bênçãos de Deus, porque ele era assim, ele era acolhedor e não iria querer só para si, ele queria para todos e para todas essas bênçãos de Deus. Acadêmico José de Souza Martins. Eu não posso dizer que tenha conhecido pessoalmente Hernani Donato, mas eu me encontrei com ele uma vez, muito rapidamente, num episódio um pouco cômico. Foi na casa da dona Veridiana Prado. O Fernando Gasparian, da editora Paz e Terra, tinha organizado a edição de um grande livro sobre a história da cidade de São Paulo, em 3 volumes, com 50 colaboradores. O Fernando era um deles e eu era outro. E havia um número grande de autoras, historiadoras, presentes no salão, etc. Eu estranhei porque eu conhecia um pouco a história da dona Veridiana Prado, que foi a mulher mais rica do Brasil. E mãe de 4 figuras decisivas da história brasileira na passagem do Império para a República. E ela era muito acolhedora e muito inovadora. Ela foi feminista a seu modo. E toda a tarde, o cocheiro dela preparava a sede, não era uma chácara, era mais que isso. E saía pela Avenida Higienópolis com ela, dava uma volta pelo Pacaembu, que era só chácaras, etc., e voltava para o palacete ali da Higienópolis. Nessa altura, a dona Veridiana já tinha se separado do marido, que era tio dela, irmão do pai dela, que era um costume paulista, casar primo com prima, aquela coisa toda. E a mulherada de São Paulo começou a meter a tesoura na vida da dona Veridiana, separada do marido, que além do mais era tio,
e agora fica dando voltinha com o cocheiro, ela não estava dando voltinha com o cocheiro, né? E ela ficou sabendo da história. Ficou sabendo da história e tomou algumas providências para colocar no devido lugar as que eram senhoras da alta sociedade. E teria, eu conheci uma parte da documentação dela, teria deixado um testamento que ela legava a casa, o palacete, para uma sociedade masculina, com expressa proibição de entrada de mulheres. Eu acho que isso é lenda, faz parte alguém que escreveu no dia a história da maledicência em São Paulo. Eu acho que é lenda, porque eu não vi, né? Então, mas é possível que seja verdadeira. Não, é lenda. É lenda? É lenda. É uma boa lenda. O Jorge Prado, o Jorge da Silva Prado, neto de Dona Veridiana, herdeiro da casa, foi quem vendeu a casa para uma sociedade composta, organizada inicialmente pelo Gastão Vidigal, pelo meu tio Luiz Carlos Mesquita e pelo meu tio Alfredo Mesquita, para fazer o São Paulo Clube e impedir que a casa da Dona Veridiana fosse derrubada, porque as casas em volta, que eram de filhos da Dona Veridiana, já tinham sido derrubadas e transformadas em prédios. E foi construído o São Paulo Clube, e o São Paulo Clube, sim, tinha uma proibição terminante, naquela época, inclusive, tida como muito inteligente, de proibição de mulheres em determinadas áreas do clube. Bom, na verdade a lenda é melhor do que a história Quanto à lenda, se você quiser o complemento disso, o cocheiro da Dona Veridiana, por acaso, era o avô da Emi Bonfim. É uma história bem complicada. Mas a questão é a seguinte, a parte que envolve o Fernando Donato. A hora que terminou esse coquetel, ele estava saindo e ele estava saindo no mesmo momento. Aí eu virei para ele, doutor Hernani, e a tal lenda da Dona Veridiana? Porque estava cheio de mulher no salão lá, na casa. Isso aqui não é a casa. A casa é aquele outro prédio ali. Aqui era a cocheira. Ou seja, ele incorporou o espírito da Dona Veridiana. Mas eu quero fazer uma referência a um fato. Eu acho que Selva Trágica é importante lembrar, no conjunto da obra literária do Hernani Donato, mas Chão Bruto também é. Porque o Hernani, nessas duas obras, ele transforma em literatura a tragédia paulista da Frente Pioneiro, e não só paulista, mas do Oeste, que não inspirou mais ninguém. Ele criou uma obra de realismo literário sobre um tema vital na história brasileira e na história paulista em particular. A história paulista é toda cheia de triunfos, disso, daquilo, mas não tem a dimensão trágica do que foi o índio da Frente Pioneira aqui de São Paulo, os caiapá paulistas foram aniquilados praticamente, né? Então, é uma literatura que é mais do que simplesmente literatura, mais do que simplesmente história, é inovador no sentido de resgatar uma temática. Nós perdemos os temas da nossa história verdadeira e da nossa história real, e ele deu uma contribuição importante para que nós não esquecermos dessa fonte inspiradora do que nós realmente somos, né, como história na verdade, história não de triunfos, mas de sofrimentos. Maestro Júlio Medalha. Um par de frivolidades agora. O mais importante desse time futebol brasileiro do momento tem uma galeria de pessoas que eles consideram as mais importantes do país e filiadas a esse time de futebol. Então tem lá uma homenagem ao nosso querido Hernani, um grande momento. Nosso bia-acadêmico Jorge Caldeira, dia 25 de novembro, estará tomando posse na Academia Brasileira de Letras, na cadeira do Luiz Fagundes Pérez.
vou levar uma. Não, eu fiz questão de estar aqui porque eu tive um convívio razoavelmente longo, por acaso. Nos anos 70 eu trabalhava na Abril e o Hernani era o braço direito do seu Vitor. Ele aprendeu lá e fazia projetos muito grandes lá. E era uma figura extremamente bem-humorada, mas a gente acabou se lembrando de uma coisa, só que eu caráter, vou pegar os dois acadêmicos paulistas, indo nas anedotas do Martins, preciso fazer uma nota aqui. O Hernani conhecia o capítulo que ele escreveu nos volumes da História de São Paulo, é Os Homens que Governaram São Paulo. É a lista de todos os vereadores de São Paulo, desde o começo da colônia, um por um, vieram, fizeram, então ele conhecia a lista inteira. Quando você fala, meu avô era de Botucatu, 2 semanas depois vinha lá, Achegas para a História de Botucatu. Que é só o comecinho de uma história de Botucatu, 2 grossos volumes de 500 páginas, né, que era só, enfim, para começar a fazer as coisas. E os Perberus a mesma coisa. Tínhamos lá longas discussões, eu acho bom da paisagem que você avistou, o Aleixo Garcia, que foi a pé em 1526 de, provavelmente, de Paranaguá ou São Francisco do Sul, um dos dois até o Peru, pelos Perberus, e voltou, morreu na volta. Ou em 1553 chegou o Urico, que ainda não era São Paulo do colégio, chegou um soldado alemão que tinha entrado, o Urico Schmidt, entrou em 1527 pelo Rio da Prata e foi dar em 1553, 20, não sei quantos anos depois, vindo de Assunção, na tábua do João Ramalho de São Paulo, que ainda não era. Então, uma vida. O Hernani conhecia em profundidade esses problemas. O caminho de história da escritura, né, era profundidade, profundidade, profundidade e leveza. Ele conseguia fazer esse milagre. Né? E tinha um bom humor inexcedível. Né? Outro episódio anedótico dele, que um dos grandes terrores da vida dele, foi o avô da minha mulher, que era aqui acadêmico, a Frânia Amaral, que era filólogo, e ousou publicar um dicionário, que era fascículos semanais, e aí dizia o Hernani o seguinte, que saía na terça-feira, às 7 da manhã, a meio-dia estava a versão corrigida, com todos os erros da minha vida. E eram centenas. Eu via as correções que eram centenas. E o Hernani, esse era o tamanho do conhecimento dele. Então, para tudo, qualquer assunto, do tamanho que fosse, e realmente tinha um conhecimento de grande enciclopédia, o que lhe permitia a ler. Isso que eu acho muito interessante do trabalho do Hernani, que é a combinação de profundidade com leveza. Quer dizer, era bom de ler, ele aprendeu, abriu, aprendeu a escrever para públicos muito amplos, para fazer a coisa de um jeito que as pessoas entendessem, e a simplicidade de estilo disfarçava a profundidade do conhecimento dele, que era realmente gigantesca. Então foi uma grande alegria conviver com ele nos anos que eu pude aqui na academia, porque nós partilhávamos essas coisas e, claro, o caminho moral no mesmo quarteirão, então, enfim, tinha toda uma conversa muito agradável, e isso é um convívio que, enfim, é importante e ao qual eu gostaria de dar esse pequeno testemunho. Muito obrigado. Quem é que vai falar agora? Tu quer ficar aqui? Posso? Pode sentar. Com licença. Boa tarde a todos. Boa tarde,
presidente Naguinho, acadêmico Antônio Penteado, senhores membros da academia, senhoras e senhores, convidados, deixa eu rapidamente me apresentar, falar rapidamente quem eu sou, né? Meu nome é Marco Moretti, eu sou professor, jornalista e escritor. Sou coordenador do curso de jornalismo na Universidade Paulista. Eu comecei como repórter e jornalista na Folha da Tarde, escrevi várias resenhas literárias, minha especialidade é cinema, também trabalhei muito com quadrinhos, fui editor-chefe do editor Abril durante muito tempo. Entre outras atividades, editei revistas de entretenimento, literatura, cinema. Em 2011, eu publiquei meu primeiro romance, chamado Eu Sumé. Justamente é um romance, uma ficção histórica do personagem do Sumé, que a gente está aqui tratando, que é da obra do Hernani Donato. Já mais adiante na palestra, eu vou explicar como é que se deu esse encontro meu com o Hernani e com esse personagem famoso. Depois, esse livro, o Sumé, ficou entre os finalistas do Prêmio Jabuti daquele ano. Em seguida, publiquei Os Conquistadores, meu segundo trabalho, de 2015, o romance histórico, também baseado em fatos históricos e também inspirado no Hernani Donato. A história se passa nos primeiros conquistadores do nosso país, que trilham o Peabiru. E toda a trama se passa naquele período do século XVI, envolvendo índios, padres, aventureiros, degredados, e uma jornada pelo interior do Brasil, recheado de elementos fantásticos e também elementos de intriga e tudo mais. Em 2019, eu publiquei meu terceiro romance, As Pragas, também inspirado no Hernani Donato, que também tem como cenário, ou como palco, o Peabiru, uma fantasia histórica passada no século XVIII, nas missões jesuíticas do sul do Brasil. E o cenário, novamente, é esse universo que o Hernani abriu para mim. E mais recentemente, o ano passado, em 2021, eu publiquei minha primeira antologia de contos pela editora Patuá, chamada Trilhará, que tem ali várias influências de vários autores, escritores, de Jorge Luiz Borges, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, enfim. Então, esse é basicamente o meu breve currículo aqui. Então, começando a falar a respeito do Hernani, quando me foi apresentada a oferta, a sugestão de fazer uma palestra a respeito dele, eu me debrucei sobre a carreira, a obra dele, e eu percebi que o Hernani tem uma enormidade de obras e trabalhos e um conhecimento tão vasto, tão profundo sobre as coisas do Brasil, e que era impossível apenas falar de um Hernani. A gente tem vários Hernanis aí que a gente pode estar falando. Eu resolvi escolher apenas aquele que me influenciou mais diretamente, pelas obras que eu li dele. E a influência é algo que a gente não consegue medir ou calcular, ela ocorre meio mais que por uma questão de afinidades. O falecido crítico americano Harold Bloom costumava falar com frequência da angústia da influência, um termo empregado por ele para explicar aquele atributo, se podemos chamar assim, meio vago, indefinido, que alguns autores possuem lançar uma certa sombra sobre as cabeças dos autores que vieram depois dele. Tenho certeza que cada um de vocês aqui já sentiu esse tipo de poder, ou aura, ou assombração, como preferirem chamar, em seus escritos, de maneira mais ou menos acentuada, de um ou mais dos seus livros literários. Eu, por exemplo, tive, continuo tendo, uma dúzia ou mais de figuras fantasmáticas pairando sobre a minha cabeça, toda vez que sento em frente ao teclado do computador ou quando me pego naquele ócio criativo, antes de decidir abolar uma nova história. Creio que é um fato irrefutável que todos nós, escritores, temos os nossos heróis literários. A maioria deles, eu tenho certeza, apareceu para nós ainda na infância. E a maioria deles nos nutriu com uma dose salutar de aventura, fantasia e mistérios. Na época do meu pai, esses autores influentes surgiram para ir nas páginas da lendária coleção Terra Mariada, que alguns de vocês devem lembrar aí com certo saudosismo.
Quando eu era criança, cheguei a ler alguns dos livros dessa coleção, com páginas amareladas e ruídas pelas traças. Um Jack London, um Emílio Salgari, o Acho e alguns outros. Já a minha geração foi apresentada a esses escritores tão queridos por todos nós, por intermédio da coleção clássica de literatura juvenil da editora Abril, que meu pai comprava nas bancas de jornais para mim. É engraçado que quanto mais velho eu fico, e quanto mais eu leio e escrevo, e mais conheço novos autores, mais esses escritores primordiais se tornam valiosos para mim. Com o passar dos anos, muitos deles adquiriram uma aura quase mítica, velhos e queridos amigos que me fizeram companhia desde as primeiras letras. Pode ser que seja a memória de limpá-los com uma flanela bem macia e relê-los um pouco. Ainda sou capaz de recordar com certa precisão quando entrei em contato pela primeira vez com alguns desses nomes. O mestre do terror Edgar Allan Poe, por exemplo, foi um deles. Depois vieram outros, Arthur Conan Doyle, Júlio Verne, Robert Louis Stevenson, Walter Scott, por aí vai. Entre esses outros tantos, sem dúvida enquadram-se vários brasileiros. Machado, claro, Alencar, com sua Ceci e seu Peri, e Monteiro Lobato, nas inclinações do narizinho, inevitavelmente. E por último, mas não menos importante, Hernani Donato. A primeira vez que entrei em contato com a obra literária de Hernani, contudo, não foi por intermédio de nenhum de seus trabalhos mais conhecidos, como Chão Bruto, Selva Trágica, ou um de seus muitos livros infantis, como As Novas Aventuras de Pedro Malas Artes, e nem mesmo de suas admiráveis antologias de contos, como o Pabel, que lhe rendeu o prêmio da Academia Brasileira de Letras. Não, nada disso. O primeiro trabalho que eu li do Hernani foi um livrinho despretensioso, com pouco mais de 100 páginas, leitura gostosa e fluente, e que era a prova indiscutível de que uma grande obra não se faz necessariamente de livros grandes, mas de grandes livros. Sumé e Abiru, lançado pelas edições GRD em 1997, podia ser tudo menos banal. Isso porque ele oferecia bem mais do que contos folclóricos resgatados do fundo do baú, mas apresentava o mito de um herói nativo, paradoxalmente pouco conhecido de nós, brasileiros. Culpa provavelmente de nosso colonialismo cultural, que muitas vezes nos faz preferir prestar atenção em personagens que nada têm a ver conosco ou com a nossa cultura pré-cabralina. Não era absolutamente um herói qualquer, criado pela cultura pop, que povoam os gibis e as telas dos cinemas, mas o maior herói dos índios brasileiros, o personagem primordial da cultura mítica desses povos e que só encontra paralelo em outras grandes figuras mitológicas da história, como Siegfried, Jasão ou Berto. Estou me referindo a Sumé. Esse ser ainda hoje desconhecido em grande parte pela nossa própria gente, e que Hernani teve perspicácia de resgatar de nossa ignorância coletiva. Esse personagem, sobretudo aquilo que Hernani me contou sobre ele em seu livreto, foram tão reveladores quanto da primeira vez que eu botei os olhos nas páginas de Viagem ao Centro da Terra de Júlio Verne. Pois essa leitura representou, ao menos para mim, a descoberta, antes de tudo, de nosso passado desconhecido e inesperado, muito além daquilo que eu havia aprendido a respeito dos bandeirantes e dos mártires de nossa pátria, como Tiradentes ou Frei Caneca. Não, nada disso. Sumé era algo completamente diferente e, ao mesmo tempo, fascinante e original. Aquele tipo de personagem mítico, na fronteira entre a imaginação e a realidade, que mexe com as nossas entranhas como um alien embrionário e nos instiga a querer saber mais, a investigar mais e mais a respeito de suas origens e seus frutos. Esse, pura e simplesmente, foi feito da arrebatadora prosa de Hernani Donato sobre mim, na primeira vez em que pus os meus olhos nela. Mas quem, afinal de contas, era Sumé, ou quem ou o que era o Avelino? Hernani me ensinou que esse personagem é uma figura lendária dos nossos livros, conhecido de norte a sul do nosso país. Há até uma cidadezinha na Paraíba que leva o nome dele, cujas façanhas os nativos relataram para os portugueses e padres da Companhia de Jesus assim que puseram os pés em nossas terras. De acordo com os indígenas... O senhor me dá licença um minuto só. As reuniões da Academia Paulista de Letras são das 5 até as 6 da tarde. E ninguém falou, nem ninguém combinou que haveria uma palestra a respeito do Hernani Donato. Eu tenho que sair porque eu tenho outro compromisso e são 6 horas da tarde
Eu peço desculpas, sinto não poder ouvir sua palestra até o fim, mas eu tenho que ir embora. Desculpe. Sim, obrigado pela atenção. Secretário. Só vocês. É possível. Prosseguindo, então. De acordo com os indígenas, Sumé é o equivalente a Quetzalcóatl, a divindade dos astecas, ou Cuculcão, seu primo Maia, com os quais guardam notáveis similaridades. Pois bem, esse estranho forasteiro teria aportado de nossa costa, vindo do mar, muitas gerações antes dos europeus fincarem sua bandeira aqui. Segundo os índios, ele possuía olhos e cabelos longos e claros, uma vasta barba, e se tornou uma espécie de pai fundador da cultura ameríndia, ensinando aos índios muitas coisas, entre elas o cultivo da mandioca e da batata doce e certos princípios morais e éticos do bem e do mal. Ainda conforme o relato de Hernani em seu livro seminal, Sumé teria sido responsável por abrir uma vasta rede de estradas nas matas, chamada Peabiru. A mais importante dessas vias sairia de São Vicente, na costa litorânea da atual São Paulo, subiria a serra e atravessaria boa parte do que hoje é a capital do nosso estado, e prosseguiria interior adentro, sempre rumo ao sul, cortando o Paraná e chegando, segundo se crê, até Cusco, no Peru. O que levou Hernani a supor que esse caminho seria obra dos Incas ou de seus ancestrais, e atribuído a Sumé, tenha ele existido ou não. Das andanças desse personagem fabuloso pelo nosso território, ainda restaram alguns vestígios, na forma de pegadas nas pedras bastante claras e distintas, espalhadas de norte a sul, como atestaram numerosos cronistas da época da conquista do continente. Conforme relata Hernani, abre aspas, e aqui é o Hernani contando o que o Manuel da Nóbrega fala. Manuel da Nóbrega, contra o qual não cabe o título de fantasioso, introduziu na Carta das Terras do Brasil, relativa a 1549, a seguinte afirmação. Dizem eles, os índios brasileiros, que São Tomé, a que eles chamam de Zamé ou Sumé, passou por aqui, e isto lhes ficou por dito de seus antepassados, e que suas pegadas estão assinaladas junto de um rio, as quais eu fui ver por mais certeza da verdade, e vi com meus próprios olhos, 4 pisadas muito assinaladas com seus dedos. Essas pegadas testemunhais da presença dessa versão cabocla de São Tomé foram, na época, o equivalente aos avistamentos de discos voadores ou do pé grande norte-americano em nossas terras, e estariam por toda parte. No Plínio São Vicente, na Bahia, no Espírito Santo, na chamada Fonte de São Tomé, no Embaré, logo aqui pertinho, na Baixada, em Santos, e até em Itapeva, no interior de São Paulo. O relato, recolhido de antigos textos coloniais, prossegue dizendo que Sumé teria tentado abolir certos costumes dos índios, como a antropofagia e a guerra entre as diversas tribos e etnias, que fez com que os nativos se revoltassem contra ele e tentassem exterminá-lo. Hernani conclui a sua narrativa explicando que o herói dos índios brasileiros teria voltado para o mar e se afastado em meio às ondas, depois de profetizar que um dia outros como ele retornariam às nossas terras. Mais tarde, os jesuítas, aproveitando-se da credulidade e ingenuidade dos nossos índios, explicaram a eles que esse tal Sumé não era ninguém menos que São Tomé, o apóstolo cético de Jesus, que supostamente teria perambulado por essas terras antes de prosseguir em sua jornada até o Oriente. Que não deixa de ser uma forma, aliás, bastante eficaz de apagar os registros da crendice indígena e facilitar dessa forma o trabalho de catequese que então superaram o nosso território. Tão fascinante quanto podia ser a história do fundo mitológico mesclada com pesquisas de documentos históricos e trabalhos arqueológicos que atestam a existência do Peabiru, ele de fato existiu e ainda existe, em alguns trechos, sobretudo no Paraná e na região sul e oeste do Brasil, inflamou a minha imaginação. Durante vários anos eu ruminei uma narrativa que desse conta desse relato meio cristão, meio pagão, de heroísmo, salvação e redenção. Com base nele, escrevi o primeiro romance, O Sumé, publicado em 2011, e que chegou a ser um dos finalistas do Prêmio Jabuti naquele ano. Um tema tão apaixonante que eu não consegui deixar de lado e voltei a explorar em outros 2 livros de ficção histórica, como já mencionei. Sobre o meu livro Sumé, eu só posso dizer que é o melhor romance sobre o Sumé já publicado. Certamente, eu não teria esse entusiasmo pela figura mítica de Sumé e o caminho que ele supostamente abriu nas matas se Hernani não tivesse chamado minha atenção para os aspectos misteriosos e fantásticos dessa lenda,
que sem dúvida cativaram a minha criatividade de contador de histórias. E aqui eu gostaria de ressaltar umas facetas por vezes subestimadas e relegadas ao segundo plano desse formidável escritor, publicitário, poeta, a do historiador dedicado a resgatar as nossas tradições. Não por acaso, ele foi, por 2 gestões sucessivas, presidente do prestigioso Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, além de ter sido membro de outras instituições dedicadas aos estudos históricos, como a Academia Paulista de História e dos Institutos Geográficos e Históricos de Sorocaba e Minas Gerais. Como descobridor de mitos, também contribuiu em contrapartida para desconstruir alguns deles. Um deles, provavelmente mais popular, foi o de Fernão Dias Pais Leme, o famoso bandeirante que ele imortalizou em um de seus trabalhos menos lembrados, o roteiro do filme O Caçador de Esmeraldas, de 1979. Foi justamente no filme produzido a partir dele, dirigido por Oswaldo de Oliveira, inspirado por nomes como Tarcísio Meira, Glória Menezes, João Soares e Vinícius Azevedo, que eu tomei conhecimento por vias indiretas e sem saber disso na época, da obra de Hernando, embora só muito depois viesse realmente a ler os seus escritos, como acabei de explicar. Embora esse longa-metragem, que tentou visar o êxito de público de independência ou morte, a superprodução do governo militar a respeito de Dom Pedro I e do processo de independência, tenha sido um estrondoso fracasso de público e crítica, e realmente não tenha lá nenhum grande mérito cinematográfico, além de funcionar como eficiente aula de história, serviu ao menos para que eu começasse a me interessar pela grandeza de nosso passado. Uma grandeza muitas vezes semeada de crueldades e injustiças, é verdade, mas que merece ser resgatada para nos lembrarmos dos rumos que o nosso país tomou para chegar ao que é hoje, e como as coisas talvez pudessem ter sido diferentes do que se tornaram. Os bandeirantes de toda a sua saga pelos sertões desconhecidos do interior do Brasil, a obsessão doentia que eles tinham pelas esmeraldas e pela glória, a crueldade que exerciam contra os índios, que capturavam para escravizar, quando não os exterminavam pura e simplesmente, o destemor que possuíam, certamente estão no âmago de meu segundo romance, Os Conquistadores, de 2015, que em certo sentido, em muito sentido, na verdade, deve algo ao Caçador de Esmeraldas. O que eu quero aqui frisar é o quanto o Hernando Nato influenciou muitos dos meus gostos pela história e pelos mitos brasileiros, sem que eu mesmo tivesse me dado conta na época. Isso porque ele não apenas se debruçou sobre a nossa história, desencantou o nosso passado, como vivenciou na pele a própria história enquanto ela acontecia bem diante de seus olhos. Nascido em Botucatu, no interior de São Paulo, e formado em Sociologia e Política, Hernando testemunhou em primeira mão acontecimentos marcantes para o nosso Estado, nenhum talvez mais dramático e significativo do que a Revolução Constitucionalista de 1932. Ele tinha apenas 10 anos quando o movimento eclodiu, e certamente provocou uma impressão demasiadamente vívida em sua mente, a ponto de fazer com que, muitas décadas depois, ele escrevesse um dos mais notáveis livros de reconstituição histórica já produzidos no nosso país. Fruto de exaustivas pesquisas em arquivos e jornais, em entrevistas com os sobreviventes que participaram ativamente do conflito, além de diversos outros tipos de documentos, que incluíam fotos inéditas e charges, o livro, modestamente titulado A Revolução de 32, lançado no ano das comemorações de 50 anos do evento, possui aquela rara qualidade que só os grandes escritores conseguem, de nos fazer imergir no contexto de uma época, reviver os acontecimentos com tanto vigor e frescor que eles parecem quase contemporâneos ao leitor. Ao lê-lo pela primeira vez, fiquei impressionado com a quantidade e qualidade de informações detalhadas com que o escritor descreve aquela época, quase como se ele mesmo fosse um cronista que relatasse o que via. Essa é outra característica desse livro formidável que me fascinou. Hernani trata a história real com o mesmo ardor e a mesma intensidade que dedicava às suas narrativas fictícias, mas também com um bem apurado senso didático, que fazia com que o seu texto delicioso soasse como uma daquelas aulas arrebatadoras, que nos mantinham de olhos e ouvidos atentos, de que somente uns poucos professores são realmente capazes. Posso estar errado em minha apreciação desse trabalho, mas não ficaria surpreso se descobrisse que Hernani bebeu na fonte de um dos mais importantes relatos históricos do século XX, como inspiração de forma e conteúdo, o clássico Os 10 Dias que Abalaram o Mundo, o livro-reportagem que o jornalista americano John Wade escreveu a respeito da Revolução Russa de 1917. Há, de fato, muitas similaridades entre essas duas obras,
com o emprego de citações diretas de trechos de notícias de jornais e de depoimentos de pessoas colhidos em 1932, além da organização cronológica dos capítulos, o que faz com que nós consigamos perceber o desenrolar dos acontecimentos e a evolução do movimento revolucionário, de suas primeiras contrações, ainda no último do tenentismo da Revolução de 1930, até a eclosão do conflito e suas consequências, transcorrendo bem diante de nossos narizes, como se estivéssemos assistindo a um filme. Eis um trecho desse livro que ilustra bem o que eu pretendo dizer. Abre aspas, aqui citando o Hernando. São Paulo esperou que o governo Getúlio Vargas recuasse. Esperou que aliados jurados formassem ao seu lado. Esperou que as Forças Armadas dissessem basta ao ditador. Esperou e perdeu a guerra. Ou, nesta outra passagem, que dramatiza uma das passagens mais trágicas da Revolução de 32. No comando-geral da força não está presente o comandante-geral, Castro Campos. O substituto, coronel Elisário de Paiva, hesita diante da multidão aos gritos, ante aquilo que, fácil é prever, ela está buscando a noite. Fora, Ibrahim cita os milicianos, pronunciando o 10º discurso do dia. O comando concorda em receber uma comissão. Entram Silvio de Campos, Pereira Lima, Ibrahim Nobre, Aureliano Leite, Luciano Galberto e alguns mais. À espera, a aglomeração associa, gradua o vozear entre exausta e esperançosa. Dentro, as conversações prosseguem. Súbito, da Avenida Tiradentes rompe esquadrão de cavalaria da mesma força pública. Carrega contra o povo, atropela, espaldeia. Tiros populares contundidos, no chão o sangue inaugural da campanha que está por iniciar-se, o do estudante Lima Neto. Bastante expressivo, né? Pela leitura dessas passagens, acho que fica bem claro por que Hernani Donato merece ser celebrado como um de nossos escritores mais vivazes e distintos. É como um daqueles raros historiadores que tem a capacidade de rechear de carne, ossos e sangue as figuras históricas que nós só conhecemos dos livros escolares ou dos documentários de forma bastante superficial e esquemática. Tanto nesse livro quanto em Sumé e Piaviru, sempre me pareceu que Hernani se preocupava menos em tentar interpretar o passado do que em revivê-lo. Arrancá-lo das páginas emboloradas dos livros escolares e dar àqueles fatos o verniz de realidade capazes de nos cativar. Pois se há uma verdade que muitos de nós aceitam, que os escritores formam seus próprios leitores, penso que não deixa de ser verdade que o contrário também é válido. Quase sempre, hoje tenho a convicção disso, são os leitores que criam os seus escritores, pela simples razão de que não existem autores sem leitores que os leiam, mesmo que sejam eles próprios, e elaborando em torno deles e de seus escritos uma imagem composta, espécie de colcha de retalhos formada de lembranças e sentimentos despertados por suas frases e narrativas, e que, embora estejam dispostos a qualquer pessoa, são apenas nossos e de mais ninguém. Assim como eu tenho o meu Poe particular, e um Conan Doyle ou um Guimarães para chamar de meus, também tenho o Hernani Donato privativo, guardado bem lá dentro da minha alma. Por fim, o Hernani ainda tem um papel importante a cumprir em minha vida. Não apenas por seus magníficos atributos literários, mas por promover, sem que ele sequer imaginasse isso, até porque, infelizmente, eu não tive o prazer de conhecer pessoalmente. Quando eu o conheci, quando eu tive a oportunidade, tivesse a oportunidade de conhecer ele, já tinha partido. Então, fica esse registro, né, desse lamento de eu não conhecer essa personalidade tão fascinante que as pessoas que eu conheci diretamente podem atestar. Ele promoveu, sem que imaginasse, um encontro de almas afins com uma pessoa que se tornaria um de meus mais queridos amigos. Trata-se de uma dessas coincidências da vida que fazem a gente suspeitar fortemente que haja algo mais batendo no coração do mundo do que lava fumegante e rochas incandescentes. Durante muitos anos eu trabalhei na universidade ao lado de um colega professor do curso de Publicidade e Propaganda, pelo qual sempre tive um carinho especial e uma empatia particular. Seu nome é Nando Cury. Conversávamos ocasionalmente nas salas dos professores ou nos corredores da faculdade, obviamente com menos frequência do que eu gostaria e desejaria. Naqueles bate-papos gostosos que a gente tem com certas pessoas,
que por afinidade de gostos e sentimentos podemos chamar de amigas queridas. Uma daquelas raras amizades que a gente gostaria que durasse para sempre e além. Pois bem, foi justamente durante o lançamento do meu último romance, As Pragas, em 2019, que eu vinha saber no bate-papo informal que ele era parente justamente do homem que tanta influência havia exercido sobre a minha imaginação literária. Como vocês podem imaginar, As Pragas, romance passado no século XVIII, foi outro de meus livros influenciado pelas ideias lançadas pelo Hernando Donato. Foi com imensa surpresa e alegria que eu descobri assim, meio que por acaso, que o Nando era sobrinho do Hernando. Bem, se eu já tinha por esse meu querido amigo um apreço todo especial, a partir daí comecei a suspeitar que havia por trás da nossa amizade uma conspiração, sei lá eu, de que natureza, que fez com que os nossos caminhos se cruzassem em algum ponto de nossas vidas, como um pé abrigo invisível de trilhas que enveredam e se cruzam inesperadamente. Mais intrigante ainda, vocês já podem adivinhar, foi por intermédio justamente do Nando que eu estou aqui hoje, falando a vocês do quanto Hernando Donato significou para a minha formação de escritor, jornalista, de quanto ele contribuiu, embora certamente jamais tenha sabido disso, para cultivar em mim a semente dessa vontade implacável de escrever, criar ficções, explorar os recantos escuros e pouco conhecidos do nosso passado. No limiar do século XXI, quando nós temos um mundo prestes a entrar em uma região desconhecida das inteligências artificiais, e sei lá se vamos ter algum futuro aí com as crises climáticas e ameaças de armas nucleares e tudo mais, o Hernando Donato nos faz olhar para o retrovisor, para o passado, para os fundamentos do nosso presente, aquilo que nos tornou aquilo que nós somos hoje, e nos faz entender melhor o nosso papel na história. Então eu tenho apenas a agradecer ao Hernando Donato pelo simples fato de ter existido e ter deixado escrito os escritos que ele deixou. Porque sem eles, eu e outros que virão depois de mim, eu tenho certeza, não seríamos influenciados fortemente por essa imaginação poderosa, por essa capacidade oceânica que ele tinha de reunir conhecimentos e erudição. Então, o Hernando Donato aqui, onde quer que ele esteja, e eu tenho certeza que ele está no lugar onde Deus o colocou, eu desejo os meus mais sinceros agradecimentos e os meus parabéns. Uma salva de palmas para o Hernando. Antônio André, você vai falar alguma coisa? Depois de tudo isso. Então, a Academia Paulista de Letras agradece a presença de todos. Foi uma homenagem que o Hernando deve ter gostado muito, tenho certeza. E está encerrada a sessão. Muito obrigado a todos.